Eu gostaria de falar a respeito do budismo. Budismo. Tem muita coisa para a gente aprender sobre o budismo. 3 tipos, vou tentar fazer em 3 vídeos. Budismo, iluminação. O budismo foi fundado em cerca de 500 a.C., quando Siddhartha Gautama, que tinha nascido um nobre Kshatriya, o que é Kshatriya? A casta dos guerreiros e governantes, ele atingiu a iluminação. Gautama não foi o primeiro Buda ou o iluminado, foi o 4º e possivelmente nem de perto o último, sabiam? O budismo prega que a iluminação é a meta de todas as criaturas, assim todos um dia finalmente atingirão a iluminação. Vou conhecer um pouco sobre Siddhartha. A doutrina de Buda, ela se baseia no caminho do meio, a busca da moderação em tudo que se faz. Siddhartha Gautama nasceu no ano de 536 a.C., onde hoje é o Nepal. Segundo as previsões feitas por magos e astrônomos, ele era um predestinado. No entanto, seu destino era ambíguo. Os videntes disseram a seu pai, um rei do clã guerreiro dos Sakyas, que Siddhartha poderia ser um Chakravartin. Chakravartin é aquele que faz girar a roda. Isso é um Chakravartin. Isto é, um rei, entre aspas, um rei universal. Ou, caso renunciasse ao mundo, ele poderia se tornar o redentor de toda a terra. O pai de Siddhartha decidiu orientar o destino do filho para ser um rei universal. Então ele vai ser um rei universal. Cercando Siddhartha de luxos, ele não permitia que o príncipe se afastasse dos prazeres da corte. O rei não poupou esforços para manter Siddhartha ligado ao mundo. 3 palácios e 40.000 dançarinas foram colocados à sua disposição. E ordens estritas foram dadas para que o príncipe não tivesse contato com a doença, a decrepitude e a morte. Ordens do rei. O rei teve sucesso por um tempo, mas não conseguiu impedi-lo de, aos 29 anos de idade, Siddhartha fez 29 anos de idade, ele encontrou no seu caminho sucessivamente um velho, um moribundo e um cadáver. Ele encontrou um velho, um moribundo e um cadáver. Um velho doente, um cadáver, um moribundo. Tudo era novidade para ele. Se o destino final do homem, olha o que ele disse, se o destino final do homem é o sofrimento e a morte, minha vida não faz sentido, teria dito. Em novo passeio, conheceu um homem de manto e cabeça raspada, era um monge que ele conheceu. Agora sim, seu destino estava selado. O destino dele ficou selado. A experiência o fez perceber a evanescência das coisas materiais e a buscar a verdade por trás da ilusão do mundo. Siddhartha ele desistiu da vida de príncipe e foi atrás da sua iluminação. Depois de anos de mortificação, onde adquiriu controle sobre a vontade, Siddhartha devotou-se a combinar o rigor do pensamento com a profunda concentração. Numa noite de lua cheia do mês de maio, em Gaya, no nordeste da Índia, Siddhartha sentou-se debaixo de uma figueira, que veio a ser conhecida como árvore Bo, que é uma abreviação de Bodhi. Quer dizer o quê? Iluminação. E passou a noite em profunda meditação, aquela noite toda. Quando o sol nasceu no dia seguinte, ele tinha vencido o medo da morte e os desejos carnais. Tinha visto todas as suas vidas pregressas, todas ele viu as vidas pregressas, e tinha se fundido ao cosmos. Seu ser havia se transformado. Siddhartha emergia como Buda. Quem foi o Buda? Conta uma antiga lenda que as pessoas iam procurar o Buda e, admiradas, frequentemente perguntavam: o
que é você? Não quem é você, mas o que? Você é um Deus? Perguntavam. Ele falava, não. Um anjo? Não. Um santo? Então o que é você? E o Buda respondia, sou aquele que despertou. Sua resposta acabou se tornando seu título, pois a raiz sânscrita, Buddhi, ou Buddhi, denota tanto despertar, entre aspas, quanto saber, entre aspas. As 4 nobres verdades, quais são? As 4 nobres verdades, a visão de mundo que Gautama obteve no transe meditativo, que o levou a atingir o Nirvana. Vamos entender o que é o Nirvana. O que é o Nirvana? Nirvana, o Buda atingiu o Nirvana. O Nirvana seria o quê? É o conceito-chave do budismo, Nirvana. Literalmente quer dizer extinção, entre aspas. O fim da individualidade humana. Na doutrina budista, a vida é um sonho. O ser humano iluminado que atingiu o Nirvana é o que despertou desse mundo ilusório. Isso é o que ele buscou. O Buda chamou de as 4 nobres verdades. Segundo ele, a realidade do universo, as 4 nobres verdades. A primeira verdade, a verdade nobre, é que a vida é sofrimento. A segunda é que esse sofrimento se origina do desejo. A terceira verdade é que a ilusão que permeia o mundo não deixa que nos libertemos desse desejo. E a última nobre verdade é, na realidade, a cura para os 3 males anteriores. Ela diz que a maneira para se encontrar a trilha que leva à iluminação é o caminho óctuplo, uma série de preceitos morais e filosóficos que levariam o fiel a anular seu karma e atingir a iluminação. O caminho óctuplo do Buda, sua 4ª nobre verdade, descreve a trilha para a salvação. São 8 categorias da correta ação. O correto falar, correta ação, correta profissão, correta concentração, correto esforço, correta atenção, correta compreensão e correto pensamento. O Buda ensinava que a prática dessas virtudes nos conduz à salvação. Interessante. Anatta e karma. Anatta e karma. A coisa mais surpreendente que o Buda disse sobre o eu humano é que ele não tem alma. A doutrina do anatta, literalmente, não eu, entre aspas. Isto é, identidade pessoal não duradoura e imutável. O Buda negava a substância espiritual, ele sempre negou a substância espiritual. A alma como um homúnculo, uma aparição fantasmagórica dentro do corpo que o anima, esse corpo que anima e sobrevive a ele. Contudo, o Buda não duvidava que a reencarnação fosse um fato, mas ele era abertamente crítico quanto à maneira como seus contemporâneos brahmanes interpretavam o conceito de reencarnação. O ponto crucial da sua crítica pode ser visto na claríssima descrição que deu da sua própria visão sobre esse assunto. Ele usou a imagem de uma chama sendo passada de vela para vela. Uma chama. Como é difícil de se pensar na chama da última vela como sendo a chama original. Passou de vela para vela, mas a última chama é da vela original. A ligação pareceria ser casual, na qual a influência foi transmitida numa reação em cadeia, mas sem uma substância que perdurasse. Quando acrescentamos a essa imagem da chama a aceitação que o Buda tinha do karma, temos o âmago do que ele disse sobre transmigração. Um resumo do seu ponto de vista seria mais ou menos o seguinte: primeiro, há uma cadeia de causas ligando todas as vidas que levaram ao presente e aqueles que virão. Cada vida está na condição em que se encontra por causa da maneira como foram vividas as vidas que conduziam a ela. Por toda essa sequência casual, a vontade retém pelo menos um pouco de liberdade. As leis que controlam as coisas fazem do presente estado um produto de ações anteriores. Mas em cada momento presente a vontade, embora profundamente influenciada, não está totalmente controlada. Os 3 veículos. O Buda nunca escreveu seus ensinamentos, nunca ele escreveu. E ao longo do tempo, 2 escolas principais acabaram se desenvolvendo.
duas escolas principais. Cerca de 100 anos depois da morte de Buda, houve uma cisão entre seus seguidores, segundo a interpretação que faziam dos ensinamentos dele, os ensinamentos do mestre. Eles se dividiram em dois grupos. O primeiro grupo insistia que a salvação era uma tarefa em tempo integral. Aqueles que tinham eleito Nirvana como seu objetivo central deveriam desistir do mundo e se tornar monges, eles falavam. Porém não depositou todas as suas esperanças no esforço pessoal. Acreditava que a perspectiva do budismo era tão relevante para o leigo como para o monge. Podia, portanto, ser aplicada tanto no mundo como no mosteiro, a vida monástica. Os dois grupos vieram a se chamar Yanas, isto é, barcos, pois ambos afirmavam que levavam as pessoas através do mar da vida até as praias da iluminação. Além disso, entendia o budismo como uma religião para as massas. Assim, veio a se chamar de Mahayana, a grande balsa. Mahayana era a grande balsa, pois conduzia um grande número de pessoas ao Nirvana. Gostaram? Espero que sim.